Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. E agora nós queremos chamar aqui o nosso querido pastor Flávio Borges, né? É ele que vai trazer a mensagem hoje, né? Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu querido amigo, pastor Adevaldo. Maravilha podermos estar juntos nessa manhã mais uma vez, né? Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, Sala 57, né? É uma alegria muito grande, né? Completar aniversário, né? Mais um ano de vida com meus irmãos queridos da Sala 57. Eu estava observando, eu entrei na Sala 57 pela primeira vez no dia 14 de dezembro de 2020, né? Então, isso quer dizer que eu entrei já bem novinho ainda, né? Antes dos 60, né? Que eu completei 60 em 22, né? 2 anos antes, né? Então, nós estamos amadurecendo, né? Envelhecendo não, né? Mas amadurecendo na Sala 57, né? Então, alegria poder estar junto, né? Junto desse movimento que tem se mantido, né? Tem que se mantido, tem se a cada dia se consolidado, né? Então vamos em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, onde está concentrada aqui nossa reflexão desta manhã, ok? Lucas 8, a partir do versículo 4. Aqui na minha versão, na Bíblia Revista e Atualizada, diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, com Jesus, né, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o verso 9: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ok, nós já falamos aqui sobre esta parábola, a parábola do semeador, e na ocasião da primeira vez que nós falamos, né, e queríamos repetir isso aqui, que essa parábola ela é rica em ensinamentos. Nós não podemos, né, não seria produtivo nós buscarmos encontrar todas as lições dessa parábola em 30, 40 minutos, né? Aí por isso nós dividimos esse tema da parábola do semeador em alguns, vamos dizer assim, módulos, algumas etapas, né? Então, na primeira ocasião aqui, nós falamos sobre a primeira parte da parábola, né? Explicamos um pouquinho que essa parábola, o próprio Jesus, ele explica no versículo 11, este é o sentido da parábola, ele diz, né? A semente é a palavra de Deus, o semeador é ele próprio, ele é o semeador, né? O semeador celestial, aquele que deixou a segurança do céu, o conforto do céu, a paz, a glória que cabe a ele, deixou tudo isso, se esvaziou, como diz o apóstolo Paulo, e veio este mundo escuro, saiu a semear. É assim que diz o texto, né? Eis que não é um semeador, Jesus diz, eis que o semeador, é o próprio Cristo, o semeador celestial, veio a este mundo, sai a semear, porque para sair, ou melhor, para semear, para exercer a função de agricultor nos dias da Bíblia, tinham que sair da cidade. Hoje também, mais ou menos assim, né? Mas as cidades eram muradas para proteção. O agricultor, ele saía, as portas eram abertas, os portões da cidade eram abertos,
ele saía e as portas eram fechadas, ele ficava sozinho, era perigoso, ele ficava lá à mercê de animais ferozes, de ladrões, de exércitos inimigos que estavam constantemente tentando, né, conquistar, invadir outras cidades. Então, Jesus é este semeador que ele próprio retrata aqui na parábola. Ele sai da segurança do céu e vem este mundo perigoso para semear. Semear o quê? Semear a palavra de Deus, a verdade sobre Deus, sobre quem é Deus. Ele vem mostrar em suas palavras e, especialmente, com a sua vida, como é Deus. E ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Veja como é que eu ajo, veja como é que eu falo, como eu trato as pessoas, como eu amo as pessoas. Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? Aqui alguns dos lemas, né, vamos dizer assim, que Jesus utilizava ou utilizou, que foram registrados, né, pelos evangelistas. Então, esta parábola, Jesus está falando dele, mas diz que ao semear, o texto bíblico diz, a semente caiu em quatro lugares diferentes, né? Em quatro, em quatro terrenos diferentes, em quatro solos diferentes. E em cada um deles, a semente produziu uma, um resultado. Né? Em cada solo, o resultado é diferente, né? Como vimos aqui. Se Jesus é o semeador, se a semente é a palavra de Deus, o que é o solo? O solo é o coração humano, onde a semente é plantada, né? E este solo, Jesus o apresenta sobre quatro aspectos, né? Um solo como a beira do caminho, já falamos sobre isso aqui da primeira vez, né? Que representa o ouvinte desatento, porque assim como a semente ela é plantada, ela cai sobre a beira do caminho, aquela superfície seca, dura, o caminho, as aves do céu com muita facilidade vêm e arrebatam essa semente, né? E comem essa semente, representando, Jesus próprio diz depois no versículo adiante, na explicação que ele dá da parábola, ele diz que essas aves do céu representam Satanás. E quando o semeador, Jesus semeia a palavra no coração, Satanás vem e tira, para não suceder que a pessoa creia e seja salvo, né? Então, essa parte da parábola representa o ouvinte desatento, que ele está ali, a palavra está sendo semeada no coração dele, mas ele às vezes está pensando em outra coisa, às vezes ele está em outro lugar. Ele está ali, às vezes até chega ao ouvido dele, mas chega no coração e facilmente é tirado, né? Então, a segunda parte da semente, ou melhor, o segundo tipo de solo, Jesus identifica aqui como um solo cheio de pedra, caiu sobre a pedra, sobre um terreno pedregoso, né? E essa semente, ela germina, na primeira parte nem germina, né? O grão é colhido. Na segunda parte aqui, a semente germina, mas como não tem raiz, Jesus explica isso, que como não tem raiz, não consegue encontrar umidade, ela seca e morre, né? Então, representa aqueles corações que terminam ficando só na superfície, né? Não se aprofunda no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento experimental, experiencial, né? Com Deus. É o conhecimento com Ele, dele, através da oração, através da comunhão com Ele, né? Então, é um coração superficial, né? Então, agora, hoje, né, apesar dessa introdução bem longa, né, eu queria falar sobre o terceiro solo, que eu queria ler novamente, né, no versículo 7, capítulo 8, versículo 7, Jesus diz assim: a que caiu no meio dos espinhos, a outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. O problema que é apresentado aqui não é que ela não cresceu. Observe que o processo ele é bastante gradual, né? A primeira parte não chega nem a germinar. As aves do céu vêm e comem. A segunda parte, ela germina
e ela começa a crescer. Mas quando ela começa a crescer, não tem raiz, aí ela não se sustenta, não consegue encontrar os nutrientes para sobreviver, não consegue encontrar umidade, aí ela seca e morre. Mas aqui, a terceira, a terceiro, o terceiro grupo, né, o terceiro solo, a semente é plantada, a palavra de Deus é plantada no coração, mas o coração está cheio de espinhos. E estes espinhos crescem com ela. A semente, a planta cresce, tem até raízes. E elas crescem, mas os espinhos a sufocam. Jesus explica essa parábola no versículo 14. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 14. Ele diz: aqui caiu, ou a parte da semente, ou a semente que caiu entre espinhos, são os que ouviram a palavra, né? Ouviram a palavra, ouviram a mensagem do amor de Deus. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, quando começa a crescer, né? Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, essa aqui, a semente germina, ela cresce, cria raízes, aí os espinhos começam a crescer junto com elas, com a plantinha, né? Começa a crescer. E ao crescer, a sufocam, encobre da luz, suga a água, suga os nutrientes do solo, está crescendo junto com ela. E a plantinha fica raquítica, a ponto de não produzir frutos, os frutos não amadurecem. Até parece que o fruto, até aponta, até floresce, mas não chegam a amadurecer, por conta dos espinhos, né? Jesus disse aqui, nós percebemos que esses espinhos, né? Eu estive estudando um pouquinho sobre essa questão dos espinhos. Esses espinhos são ervas daninhas? São o mato? Sim, os espinhos são uma espécie de erva daninha, né? De urtiga, como diz aqui na Bahia, uma muito conhecida aqui na Bahia, cansanção. Tem outra também, a malícia, né? A malícia que é cheia de espinhos ali também. Então são essas ervas daninhas, né? Jesus poderia dizer simplesmente erva daninha, porque tem essa palavra, né? Tem essa palavra no grego, né? Poderia ter, embora Jesus falava em aramaico, né? Mas a palavra existe tanto para espinho como para erva daninha, mas Jesus escolheu espinhos porque ele queria, a gente entende aqui pelo texto, que ele queria dizer que não é apenas um mato que está crescendo junto, que está incomodando por estar crescendo junto, mas é algo que machuca, é algo que fere, é algo agressivo. Esses espinhos ele identifica como três coisas. Jesus diz assim, ó, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleite da vida. Essas três coisas fazem com que a semente da palavra de Deus plantada no coração, ela germine no coração de muitos, mas não amadurecem. O fruto não aparece. A plantinha se torna infrutífera, né? Então, eu queria avaliar aqui bem rapidamente essa questão desses espinhos, né? Jesus disse que esses espinhos são os cuidados, né? A gente poderia dizer que é o peso invisível, né? Os cuidados da vida. Aquilo que a gente está preocupado, a gente não está vendo, mas anda preocupado. E os pobres estão sempre preocupados com o peso das contas, né? Das contas que tem a pagar ou tem a fazer, né? O peso das contas, o peso da sobrevivência, o medo da pobreza extrema. O pobre vive preocupado com isso, né? Enquanto que os ricos estão com medo, vivem com medo de perder o que já têm. O cuidado dele é isso, né? Não posso perder.
E é por isso que alguns dizem assim, o rico é avarento porque quanto mais tem, mais quer. Tem essa expressão, né? Quanto mais tem, mais quer. E o pobre se torna também avarento, porque ele não tem, mas ele quer ter, né? E vive preocupado o tempo todo com os cuidados, né? Os cuidados dessa vida, né? Nenhuma classe está livre dessa tentação. E observe que são questões, vamos dizer assim, é, lícitas, vamos dizer, né? Se preocupar com o que vai comer, alguma coisa, é algo totalmente natural. Está passando alguma dificuldade financeira, está desempregado, é natural que venha a preocupação, né? Mas as preocupações são espinhos, né? A própria palavra pré-ocupação está dizendo o que ela é, né? A pessoa se ocupa antes de acontecer, você está já está ocupado, né? Preocupado. Então, esses espinhos, eles sugam, né? Os espíritos representados aqui como cuidados sugam a energia mental, a energia emocional, as pessoas preocupadas, angustiadas, as pessoas ficam paralisadas. Todos nós, quando passamos por momentos assim, alguns perdem o apetite, né? Perdem o sono. Está preocupado com alguma coisa, se está dormindo e acordou no meio da noite e lembrou daquilo que é objeto da preocupação, às vezes não consegue mais dormir. Já aconteceu comigo, de vez de ter que levantar. Para ficar deitado na cama é pior, né? Você está sem perder o sono, com preocupações, né? Então, as preocupações, os cuidados que deveriam levar-nos a Deus, às vezes termina nos afastando dele. Então, Jesus disse que esse tipo de espinho não permite que a planta amadureça, ou que os frutos dessa planta amadureça. A pessoa tem até desejo pelas coisas espirituais. A pessoa quer ir para o céu, quer servir a Deus, mas não tem tempo. Está preocupado, está preocupada, né? O dia começa corrido, termina exausto. Orar não dá, ler a Bíblia não tem tempo. O resultado é uma vida espiritual que vai definhando, os espinhos tomam conta do coração e da mente, e a vida espiritual definha. O segundo grupo desses espinhos que Jesus menciona aqui, né? Ele diz que são as riquezas. As riquezas são o engano do coração, né? Então, muitas pessoas buscam riqueza. A busca pela riqueza também é lícita. Não tem nada de errado. É a pessoa querer melhorar de vida, né? É a pessoa adquirir recursos, conforto, uma melhor educação para os seus filhos, né? Um melhor meio meios mais adequados de se locomover, como carro e motos, e a pessoa desejar crescer. Está tudo dentro do conforme, né? Do coração humano, buscar o crescimento, né? Então, a busca pela riqueza, ela é lícita, mas ela não pode, né? Não deve, né? Se tornar o centro da nossa vida. Vivermos para isso, né? Muitos enriquecem, né? E esquecem que é Deus quem dá, como diz a Bíblia, né? É que Deus quem dá força para adquirirmos riqueza. As bênçãos, as bênçãos materiais, elas deveriam gerar no coração do homem gratidão, generosidade, sem vigilância, essa busca pela riqueza ou os bens materiais, a benção material, se não tiver devida vigilância, ela vai se tornar simplesmente exaltação própria, egoísmo, frieza espiritual. Jesus conta uma outra parábola, né, daquele homem que a sua colheita deu, superabundou, né, superabundou. E ele fica pensando ali qual é o problema dele. O que é que eu vou fazer com tanta coisa? Eu não tenho nem onde colocar essas coisas todas. Depois ele tem a ideia, né? Já sei, eu vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores.
vou colocar toda a minha colheita ali, e depois vou dizer para minha alma: olha, fica de boa, relaxa, regala-te, porque você tem agora para a vida toda, você tem garantia para a vida toda aqui agora. Aí Jesus, na parábola, ele diz que naquela noite ouvirá a voz, né? Louco, sensato, né? Insensato, né? Essa noite te pedirão tua alma, e o que tu tens, para quem será, né? Aí Jesus conclui essa parábola dizendo, né? Assim é aquele, né, como é? Eu esqueci o texto, né? Aquele que busca, né? Que busca nas riquezas a sua felicidade, a sua alegria, o seu conforto e a sua paz, né? Em outras palavras, é isso que ensina aquela parábola. Aqui vem nessa mesma linha, a linha de pensamento. Quando Jesus diz que as riquezas, elas sugam a busca pela riqueza, o desejo exagerado pela riqueza faz com que a pessoa termine se tornando egoísta, né? Egoísta. No caso daquele homem da segunda parábola, não havia os sistemas, né, de projetos sociais, como que temos hoje, né, nas sociedades modernas, né? Como tem, por exemplo, o SUS, né? O pobre está doente, vai para o SUS, né? Então tem Bolsa Família, né? Tem essas coisas que terminam ajudando aqueles que são menos desfavorecidos. Mas nos dias de Israel, qual era o plano? O plano era Deus abençoar o rico e o rico transbordava para outros. Esse era o processo, né? Mate diz isso né, nos livros que ela fala de beneficência social, né? Os ricos eram abençoados em abundância para que ele pudesse compartilhar. Por isso vem todas aquelas regras, né? Da respiga, né? Dos alimentos, pobres poderiam depois ir lá, tinha 7 anos, no sétimo ano a terra ficava livre, os pobres iam lá. Então eram formas de que o pobre, o rico, pudesse abençoar o seu irmão. Então, era uma maneira que Deus utilizava para despertar, tirar do coração o egoísmo, esse desejo pela riqueza, esses espinhos que Jesus está dizendo aqui, né? Então, muitas vezes, o acúmulo de bênçãos materiais, quando atingimos a bênção material, aí, ao invés de refletirmos os atributos de Deus, aí muitos passam a refletir os atributos do mal, né? O orgulho, a ganância e a indiferença, especialmente a indiferença com o próximo, né? Ok, aí vem o outro grupo, né? O outro grupo o terceiro e último grupo de espinhos. Jesus diz, são os deleites da vida, os prazeres da vida. É o perigo sutil dos prazeres. Lembre que os espinhos crescem junto, a planta está crescendo junto, e às vezes, é por isso que às vezes não são percebidos. Ele está crescendo junto com a planta está crescendo, a planta representa a vida espiritual, porque é a semente da palavra de Deus, né? Foi plantado no coração e a transformação da vida vai acontecendo. O coração passa a ser transformado, né? E de repente, com a transformação do coração, os frutos vão aparecer. E quais são os frutos que vão aparecer? Generosidade, bondade, tolerância, amor. São os frutos do Espírito Santo, né, vão aparecer, tendem a aparecer, né? O pastor Bulhão diz que toda semente ela vai germinar, ela vai crescer, né? Quando ele trata da parábola de mostarda, né? No reino de Deus, tudo que é plantado é para crescer, a menos que tenha alguma coisa que esteja impedindo. Nesse caso aqui, são os espinhos, né? Espinhos que não permitem que a planta cumpra o seu propósito pelo qual foi semeado, né? Então, nós vivemos na geração de entretenimento infinito, né? Ninguém está livre de pegar um celular e de repente abrir em uma dessas redes sociais, né? Uns TikTok, Instagram, né?
que são vídeos infinitos. Então, não é difícil que você seja atraído por um vídeo ali que está passando, de repente você passa para frente, aí vem um outro vídeo. E quando menos espera, você passou ali, quem sabe, muitos minutos, até horas. Ali é só passando, né? Então, vivemos na geração, especialmente por conta da internet hoje, né, do entretenimento infinito, né? São as redes sociais, são as séries. Eu, particularmente, não gosto de série, mas de vez em quando eu gosto de assistir um filme, né? E tem pessoas que vão nos filmes, nas séries, e vão maratonar, e às vezes passam a noite todinha, né? Assistindo ali aquela série, aqueles capítulos todos, né? Então, entretenimento com viagens, com lazer, com esporte, né? Agora, por exemplo, inventaram uma nova modalidade de futebol, né? Que não existia, né? Que é o futebol, Copa do Mundo entre clubes, né? E não somente entre seleções, ok? E essas coisas atraem nossa atenção e são momentos de entretenimento, né? De divertimento e de prazer, né? E quando eu digo de viagem, lazer, busca de conforto, experiências da vida, nenhuma dessas coisas são em si pecaminosas, né? O problema surge quando esses deleites tomam conta, né, do nosso coração e suga o tempo que deveria ser dedicado também à comunhão com Deus, né, à busca do Senhor. É impossível uma pessoa passar 16 horas vivendo para esta vida, né? Na busca pelo entretenimento, né? Na busca pelo conforto, né? Os prazeres, os deleites desta vida. Passar 16 horas nessa busca, trabalhando, lazer, distração, e querer sobreviver apenas com, às vezes, 10 minutos diários, né? Quem sabe 10 minutos passa na presença de Deus. Quando é que passa? Às vezes apenas uma oração. E eu digo às vezes, né? Se a gente não cuidar, os cuidados, os deleites, as riquezas, vão sugar todo o nosso tempo. A busca por essas coisas vão sugar nosso tempo. E às vezes, quando a gente vai perceber, pois saí de casa, não fiz o culto, saí de casa, não orei, não li a Bíblia hoje, né? É impossível sobreviver com 10 minutos de busca de Deus, e às vezes dois sermões, né? Três sermões no nosso módulo, né? Semanal de culto, né? De sermões de domingo, quartas e sábados, né? Então, não é questão somente de qualidade de tempo, como alguns dizem, não importa. Não importa o tempo, tem que ter qualidade de tempo. Eu não tenho muito tempo para meus filhos, não, mas o pouco tempo que eu tenho para ele é um tempo de qualidade, né? Sim, tempo de qualidade é importantíssimo, mas Deus quer qualidade e quantidade também. É importante ter quantidade de tempo e não somente qualidade, né? Então, os espinhos, eles crescem sozinhos, esses espinhos. Eles não precisam ser plantados, não. Quando a semente da palavra de Deus é plantada, não é plantado junto, né? Pelo menos nessa parábola, não é plantado junto naquela outra parábola, né? O joio, o inimigo vai e planta o joio, né? Aqui nessa parábola, ela cresce junto com a planta, cresce sozinha. O coração humano é cheio de espinhos. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, os espinhos já estão aqui, eles já existem aqui. Então, todas as vezes que o semeador celestial transmite a sua mensagem ao nosso coração, a mensagem vai ser plantada, ela vai ser plantada, semeada no coração com espinhos. A regra é que os espinhos vão crescer junto. Essa é a regra. Incontestável, né? Vão crescer junto. Ninguém conhece o evangelho e não sofre tentações e dificuldades para se manter. Existe um esforço humano para a salvação, para ser salvo? Não.
O homem não precisa fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez tudo que podia ser feito, né? Ele já morreu em nosso lugar. Ele já intercede por nós. Ele envia o Espírito Santo. Ele faz tudo para a nossa salvação. Agora, existe um esforço no processo da salvação? Sim, existe um esforço. E qual é o esforço? É se manter na presença dele. Aí depende de esforço. Se esforçar para chegar tarde do trabalho e ainda ir para a igreja é necessário esforço. Acordar antes das 5 da manhã para poder estar na sala 57, para as reuniões espirituais da sala 57, exige esforço. Testemunhar e buscar as pessoas, perdoar pessoas, exige esforço. Você tem que lutar contra você próprio. Paulo chama isso, né? Fala isso da carreira cristã, da luta cristã. Ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele fala, ele está lutando. Miserável homem que sou, ele diz. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está lutando, ele está se esforçando para cima. Ele não está lutando para ser salvo, ele está lutando para permanecer na presença de Deus, né? Então, a graça, os espinhos nascem sozinhos, crescem sozinhos, mas a graça no coração humano precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa ser cultivada. Todos os dias a gente precisa estar onde Deus possa semear a sua verdade em nós. Precisa estar na sua presença para que Ele nos fale ao coração. Diferente do espinho, não nasce sozinho. Não é a graça de Deus no coração humano não é algo natural para nós. É algo que exige esforço para buscar, para acordar de madrugada, para orar, para estudar a palavra, quando na verdade eu gostaria de estar assistindo o filme, assistindo a série, assistindo o jogo da Copa do Mundo de Clubes, o jogo do meu time favorito. O nosso desejo é isso. Os espinhos vão estar sufocando, porque a nossa natureza ela nossa natureza é facilmente dominada pelos espinhos. Por isso, é preciso estar aonde Deus possa semear a sua verdade e nós precisamos permitir que o Espírito Santo prepare o nosso coração. Ele precisa preparar o nosso coração para que a sua semente ela possa crescer e possa produzir os resultados que Deus espera. Então, qual é a nossa solução? Limpeza diária. Uma limpeza diária do coração. O agricultor, ele sabe que ele tem que ir lá, mesmo alguém que cuida de jardim, talvez você tenha aí o seu jardim na sua casa, a sua plantinha, que está crescendo, suas flores estão crescendo aí no seu quintal, ou na frente da sua casa. Você sabe que se eu não for lá, todos os dias, pelo menos, de quando em quando, ele dá uma olhadinha, ver como é que está, e não ver que os espinhos estão ali. Porque os espinhos que crescem, as ervas daninhas que crescem, não adianta você ir lá e cortar. Porque se você corta, o que acontece? Ela cresce de novo. Esses espinhos, as ervas daninhas, precisam ser arrancadas pela raiz. Mas você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Você até deseja fazer isso. Você até gostaria de poder tirar da sua mente seus pensamentos maus, mas você não consegue. Nós não conseguimos fazer isso, né? Precisamos pedir ao jardineiro celestial, o agricultor celestial. Espírito Santo, aqui está o meu coração, toma o meu coração, arranca esses espinhos do meu coração, tira de mim esse desejo apenas pelas coisas desta vida, viver apenas em função das coisas criadas, como se as coisas criadas pudessem trazer paz, pudessem trazer conforto, pudessem trazer satisfação. As coisas criadas, a criação de Deus, por mais bela que seja, não pode nos dar satisfação. Somente Deus pode nos satisfazer. Agrada-te do Senhor. Ele
satisfará os desejos do teu coração. Somente o Senhor nos satisfaz, né? Assim como o jardineiro precisa arrancar as ervas daninhas todos os dias, o cristão precisa permitir que o Espírito Santo limpe o seu coração também todos os dias. Para isso, precisa ter tempo de qualidade e quantidade com Deus. Precisa avaliar todos os dias as suas prioridades, como o pastor Wagner e equipe aqui da Sala 57 faz todos os dias as prioridades. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas prioridades, né? A gente precisa fazer também o que é prioridade para mim. Prioridade da vida, a gente já sabe, já conhece há algum tempo, né? Aí na igreja, é sempre nos dito que nossa primeira prioridade é o Senhor. A segunda prioridade, a nossa família. A terceira prioridade, aí agora sim vem o trabalho, e vem o ministério, vem as outras coisas, né, que temos a fazer. Então, como é que estão as suas prioridades? Temos que avaliar diariamente essas prioridades, né? Precisamos tomar decisões firmes para cortar aquilo que está roubando o nosso espaço espiritual, aquilo que está sugando a seiva espiritual. Nós precisamos ter decisão firme, tá certo? E olha só, eu tive que, quando eu conheci o Evangelho, eu tive que parar de fumar. E eu fumava muito, irmãos, até 23 anos de idade foi quando eu me converti. Esse ano completa 30 anos, 40 anos, né? Que eu tinha 23 anos. Tó, meu horário já foi, vou concluir agora, né? Então, é, então, para deixar de fumar, eu tive que tomar decisão firme. Eu sei, eu tentei deixar de fumar quase umas 10 vezes. Tive que tomar decisão, não vou fumar. Quando você está fazendo uma dieta, não vou comer isso aí. Precisa de uma decisão firme. Na vida espiritual também é a mesma coisa. O Espírito Santo te mostrou, tem te mostrado nesta manhã quais são os espinhos que estão atrapalhando a sua vida espiritual, que não está permitindo que sua vida espiritual possa, de fato, vamos dizer assim, decolar, né? Os frutos aparecerem realmente, se tornar um cristão bondoso, generoso, um cristão amoroso, um cristão tolerante. Observe, irmãos, quando falo de frutos, eu estou falando que eu acho que vai bem mais do que você aprender as doutrinas bíblicas e poder ensinar para os outros. Isso é extremamente importante, faz parte do cristianismo, né? Agora, eu estou falando da missão não somente com estudos bíblicos, eu estou falando da missão na sua essência, em ser um cristão, ser parecido com Jesus, a ponto de atrair pessoas para o reino dos céus. A igreja primitiva vivia assim. E a Bíblia diz que aos poucos, né, a cada dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos pela maneira que eles viviam, né? Então, quando eu falo dos frutos, eu estou me referindo a esse tipo de fruto, especialmente, né? Então, além de avaliar prioridades, além de ter tempo de qualidade e quantidade de tempo, né? Além da decisão firme, é necessário também entrega diária a Jesus. Então, que esse Jesus maravilhoso, através do Espírito Santo, né, que é o outro consolador, né, que ele nos presenteou, que atua em nossa vida hoje, que é aquele que nos acorda para vir para a sala 57, né, de manhã cedo, e se Jesus possa limpar e transformar o solo do nosso coração, arrancando todos os espinhos, que esse Jesus possa, como ele faz no solo seco, né, da beira do caminho, ele possa arar esse solo, possa molhar esse solo, adubar esse solo e plante a semente. Esse Jesus arranque as pedras, né, como na outra parte da parábola, possa semear a sua verdade, o seu desejo para nós, né? E esse Jesus, através do Espírito Santo, ele possa
Ele possa arrancar os espinhos, não cortá-los, arrancá-los pela raiz, para que a plantinha do Evangelho que Jesus começou em nós, a plantinha da mensagem da verdade que Ele plantou em nós um dia, ela possa finalmente crescer e atingir o seu objetivo máximo, né? Você deseja uma vida frutífera, uma vida cheia do Espírito Santo? Quais os espinhos que você precisa, ou melhor, quais espinhos precisam ser arrancados do seu coração? Você gostaria que Jesus fizesse essa obra maravilhosa no seu coração? O Espírito Santo está falando no seu coração aí agora, falando na sua mente aí agora. Você deseja que ele faça de fato uma limpeza, identifique quais são esses espinhos. Eu acho que ele já está fazendo isso. Eu estou disposto a tomar uma decisão firme com ele. Arranca, Senhor, do meu coração esse espinho. Quantos gostariam? Amém. Pastor Adivaldo, eu já vou fazer uma oração aqui. Por favor, pastor. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos da Tua presença. Nós te louvamos pelo chamado. Um dia estávamos nas trevas das ilusões, das trevas do pecado, das trevas da busca desenfreada pelas riquezas, pelos prazeres, pelos cuidados dessa vida. Em sua misericórdia, o Senhor se aproximou de nós, tocou em nós, nos despertou e plantou em nosso coração a tua semente, a semente da graça, a semente da misericórdia, a semente do amor, a semente do perdão. Esta semente deve realizar em nós toda a transformação que precisamos. Essa semente plantada em nosso coração deve nos tornar verdadeiramente novas criaturas, novas pessoas. Essa semente deve crescer. Ela deseja, sim, crescer, para que possa tomar toda a nossa vida, os nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas palavras, os nossos sonhos. Tudo possa ser modificado para a semente que germinou e está crescendo em nós. Mas identificamos que nosso coração muitas vezes está cheio de pedras e de espinhos. Que essa busca pelos prazeres, pelas riquezas, essas preocupações excessivas com o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, essas preocupações excessivas não venham sugar a seiva preciosa da tua semente que nos faz crescer e nos torna verdadeiramente cristãos. Portanto, ó Deus, arranca de nós. Colocamos diante da tua presença aqui agora o nosso coração. Coração cheio de espinhos, sim. Mas acreditamos, sabemos que o Senhor tem poder para arrancá-los de nós. Que essa transformação real aconteça. A mudança da nossa vida, a transformação do coração, a transformação da natureza. Eis o maior milagre que precisamos nesta manhã. Que o Senhor o realize e que seja para a honra e glória do teu nome. E nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.